A gente tem acompanhado agora nos últimos dias e principalmente eu vou colocar aqui como ponto de partida da conversa a fala de Lula em relação ao conflito no Oriente Médio. Ocorreu uma movimentação de um embaixador do Brasil lá em Tel Aviv, em Israel, Frederico Meyer. Ele deve embarcar hoje de volta para o país depois de ser convocado pelo presidente Lula. A gente já explicou agora há pouco com o Pedro Duran a importância, né, o que significa essa movimentação diplomática. Essa permanência de Meyer no país vai depender do agravamento dessa crise com Israel. Então, para a gente poder compreender toda essa situação, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin. Professor, obrigada, pela gentileza de estar com a gente. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês. Professor, partindo assim bem do princípio, fazendo uma pergunta de aluna para a gente esclarecer para todo mundo, qual que é a importância dessa função embaixador? E para a partir disso a gente compreender o tamanho do movimento diplomático, né? Quando a gente vê um embaixador sendo chamado ao Brasil, o embaixador é o responsável pela conexão de um país com o outro? Esse é um bom resumo, Elisa. O embaixador ele é o chefe de uma missão diplomática. Ele representa um país no outro. E existem tratados internacionais para regular essas relações diplomáticas. Então, existe um tratado, por exemplo, que é o Tratado das Relações Diplomáticas, que no seu artigo 9 tem a figura da persona não grata. Geralmente, essa figura é utilizada para diplomatas. Então, quando um país renega dar esse status de persona não grata, esse país pede que aquele chefe da missão diplomática, que pode ser o embaixador, mas também pode ser outros membros da missão diplomática, pode ser um cônsul, por exemplo, que tem um cargo inferior ao embaixador, geralmente não numa capital, numa cidade importante de outro país, que essa pessoa se retire da missão diplomática, ou seja, que se retire do país. E aí, só para fechar esse ponto, Elisa, eu ouvia você há pouco falando da chamada, né, do nosso embaixador, do Frederico Meyer, para consulta. Uhum. Pois é, então, existem 3 níveis nessas relações. O primeiro nível é quando o embaixador é chamado para reprimenda. Então, neste ano, né, o embaixador de Israel no Brasil ele foi chamado 4 vezes para reprimenda. O Daniel Zonshine, o que é uma coisa, não só neste ano, desde o início do ano passado, na verdade, né? Então, 4 vezes é bastante coisa. Na sequência, o segundo estágio é chamar de volta para o país de origem o embaixador, que é o que o Brasil fez agora com o Frederico Meyer. O terceiro estágio, Elisa, já é o rompimento das relações diplomáticas. Então, veja, só tem 3 fases nessa tradição da diplomacia, e nós estamos na segunda, nesse momento, que é chamar o nosso embaixador para consulta, Elisa. E isso, chamar para consulta, é um movimento que diz respeito ao embaixador em si, ou o mais importante disso tudo é a mensagem que o Brasil quer criar para Israel? Quais seriam as diferenças, professor? Geralmente é a mensagem, né? Chamar para consultas significa que você já está no segundo estágio e que o próximo é o rompimento das relações diplomáticas, mas nesse caso interessa muito o que aconteceu com o Frederico Meyer, porque o fato dele ter sido levado para o Museu do Holocausto em Israel, ele recebeu uma aula, né? Eles deram uma aula pública para ele sobre o Holocausto e em hebraico, né? Que é um idioma que ele não domina. Então, é como se eles estivessem passando a seguinte mensagem: tudo que você vai ouvir aqui, você vai levar para o seu chefe de Estado. Então, o que a gente está te dizendo sobre o Holocausto é para ser transmitido para o presidente Lula. Essa é a mensagem. Tanto é que o Frederico Meyer, ele só ouviu, ele ficou lá, ele acenava com a cabeça. A gente vê pelas imagens. Ele tentou ser cordial, ele ouviu bastante, ele não tinha autoridade para fazer mais nada, e agora ele vai transmitir isso para o Palácio do Planalto e para o Itamaraty. Então, Elisa, nesse caso, além do gesto de convocar o embaixador de volta, ainda tem a situação de como ele foi tratado lá, e isso já foi, inclusive, motivo de queixa do Itamaraty em relação à diplomacia israelense, Elisa.
Pois é, teve toda essa discussão, né, professor? É importante o senhor lembrar, porque foi praticamente encurralado ali naquela situação e exposto nessa diplomacia brasileira exposta para todo mundo, tinha imprensa também presente e ficou uma situação bastante constrangedora e delicada. Dúvida. Isso afeta em que, por exemplo, a continuidade de uma manutenção, de falar-se sobre a paz, por exemplo, no conflito? Isso afeta em que as ajudas do Brasil, humanitárias, essa conexão do Brasil também com os palestinos, que grande maioria não tem nada a ver com o conflito que ocorre lá no local? Quais são as consequências? Elisa, aparentemente o governo brasileiro tem uma estratégia que é de esperar o Netanyahu cair, porque o Netanyahu já tem pouca base de apoio, ele não tem mais base de apoio suficiente para governar, ele só está governando por causa da guerra, as pesquisas demonstram isso, ele montou um gabinete de guerra com o Benny Gantz, com a oposição só para a guerra. Então, aparentemente, a postura do Brasil nesse momento ok, a mensagem não foi em relação ao povo, não foi em relação ao Estado de Israel, embora genocídio seja um crime de Estado, isso é importante ser ressaltado, inclusive a queixa da África do Sul, que o Brasil subscreve, está na Corte Internacional de Justiça, que julga estados, não julga pessoas. Tem uma queixa contra o Netanyahu, apresentada pela Turquia no Tribunal Penal Internacional em novembro, e aí é especificamente contra o Netanyahu. Mas o crime de genocídio, ele é intencional, ele precisa ser intencional, ele não pode ser acidental, e ele é contra estados. Então, é uma distinção importante. Então, aparentemente, existe uma estratégia do governo brasileiro que ok, a popularidade do Netanyahu está baixa, já vinha baixa antes do atentado terrorista do Hamas, em 7 de outubro. Ele sofria protestos e 4 acusações criminais, greves, inclusive das Forças Armadas. E vamos esperar que o Netanyahu caia. E aí, para responder a sua pergunta, Elisa, se houver uma queda do Netanyahu, o Brasil poderia se aproximar do próximo primeiro-ministro de Israel, se apresentando novamente como um interlocutor para a paz e dizendo que a queixa foi contra especificamente o Netanyahu. É uma estratégia. Poderia ser outra. O presidente Lula poderia, por exemplo, esclarecer que não se dirigia ao Estado de Israel, ao povo de Israel, que era especificamente ao Netanyahu. Ele poderia dizer isso, inclusive porque isso vem sendo dito pelo Palácio do Planalto. Mas a escolha foi por não recuar e esperar que o Netanyahu caia. É isso que aparenta ser a estratégia brasileira, Elisa. Nós seguimos aqui conversando com o professor Vitélio Brustolin. Professor, é sempre tão importante ouvir quem é gabaritado no assunto para a gente tratar com muita maturidade o que ocorre no Oriente Médio. Dito isso, quero te fazer uma pergunta naquilo que diz respeito a quais são as regras de uma guerra. Por quê? 7 de outubro, Hamas faz aquele ataque, uma parada tenebrosa, né? Tirando a vida de todo mundo que encontrava pela frente, neném, gestante, idoso, um horror. Israel, por sua vez, começou a resposta, o que eles chamam de direito de resposta. Qual que é o limite de um direito de resposta, né? Como é que você coloca na balança isso? Você já matou, sei lá, 10 mil pessoas, parou por aí, mas enquanto não houver um acordo... Quem é que determina isso, esse negócio horroroso que a gente tem visto por lá? Tá. Essa pergunta é muito boa, vou precisar dar uma resposta um pouco técnica, porque existem algumas convenções internacionais. Por exemplo, o Estado da Palestina ele é reconhecido por 139 dos 193 países da ONU. Ele ainda não existe de fato, porque um Estado, para existir, ele precisa de 4 critérios, precisa de território, população, governo e reconhecimento que esse governo pode cumprir as obrigações internacionais. Mas eu estou dizendo isso porque o Estado da Palestina ele é signatário do Tribunal Penal Internacional desde 2015. Então, em teoria, os crimes do Hamas eles poderiam ser levados ao Tribunal Penal Internacional. Israel não é signatário do Tribunal Penal Internacional, mas é signatário dos Tratados de Genebra, de 1949 e 1977, os protocolos adicionais. Então, você perguntava dos crimes, né? Quais crimes o Hamas, por exemplo, cometeu? Tortura e tratamentos desumanos são crimes de guerra. Cometer ato de violação, escravidão sexual ou estupro, né? Matar civis. Quais crimes Israel cometeu? Crimes de guerra, né? Aparentemente, é claro, tudo isso precisa ser apurado, Elisa. Eu estou falando pelo que nós observamos do conflito nesse momento, né? Então, impedir ingresso de itens indispensáveis à sobrevivência. Israel permite o acesso
de ajuda humanitária na faixa de Gaza, mas limitado. Então, pode ser questionada essa limitação. Ordenar deslocamentos forçados da população. Israel fez isso, ordenou deslocamentos da população do norte para o sul e, nesse momento, ameaça um ataque em Rafah, seria um deslocamento forçado. E aí tem a questão sobre o ataque à população civil. E aí entra o genocídio, né? Então, é importante que a gente converse sobre isso, porque essa é a acusação, que Israel comete genocídio. O genocídio, pela Convenção de 1948, que foi uma convenção criada por conta do que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, no Holocausto, o genocídio prevê que um Estado intencionalmente, é muito importante essa expressão, intencionalmente queira exterminar pessoas de 4 categorias, pessoas por nacionalidade, etnia, raça ou religião. Isso é genocídio, é matar gente, exterminar gente. Então, veja só, Israel alega que não tem a intenção de matar pessoas civis em Gaza. E por isso, por não ter a intenção, não pode ser acusado de genocídio. Israel alega que as pessoas são um efeito colateral porque os terroristas do Hamas as utilizam como escudos humanos na faixa de Gaza. Então, o que Israel está dizendo é que, como não tem a intenção, isso não é genocídio. E isso é muito questionável. Essa ação está na Corte Internacional de Justiça, Elisa. Veja que a ação é contra o Estado. É importante que a gente ressalte isso, porque quando o presidente Lula acusa Israel de cometer genocídio, ele está acusando o Estado, por mais que ele diga que é o Netanyahu. Por outro lado, é difícil comprovar a intenção de um Estado. Por exemplo, na Alemanha nazista, era muito claro o plano dos nazistas para eliminar os judeus. Eles tinham o que eles chamavam de solução final para os judeus. Eles criaram câmaras de gás, campos de concentração. Eles mataram 6 milhões de judeus. Existia uma política de Estado para matar os judeus. No caso dos palestinos, é muito difícil comprovar isso, porque de 1990 a 2022, a população da Palestina cresceu 150%, contrastando com a média mundial de crescimento de 50%. E é muito difícil comprovar que, nesse momento, Israel comete genocídio, porque tem que comprovar a intenção, tem que comprovar o dolo. O que não significa, Elisa, que Israel não possa ser acusado de cometer crimes de guerra, né? Abusos, crimes contra a humanidade. São outras tipificações. O genocídio é muito mais restrito e tem que ser doloso. Eu acho que aqui a gente já fez um resumo, mais ou menos, dos crimes possíveis dos dois lados e que precisam ser investigados, Elisa. Sim, é importante ouvi-lo sobre essa descrição para compreender onde está embasada a fala do presidente Lula, fez a crítica, criou-se toda uma situação diplomática e já afirmou, professor, não pretendemos pedir desculpas. É uma apuração que chegou aqui para a gente na CNN Brasil. Essa postura de não pedir desculpas, o senhor avalia que é o mais correto, que esse pedido de desculpas poderia piorar a situação? É difícil a gente falar sobre correto e incorreto. É uma estratégia. O Lula espera a queda do Netanyahu, né? O que é uma coisa muito complicada, porque o Brasil tem uma história na história de Israel. O Oswaldo Aranha foi o diplomata brasileiro que dirigia a reunião da ONU sobre a criação do Estado de Israel em 1947. E o Estado de Israel foi criado em 1948. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer Israel. Israel tem uma parceria tão importante e significativa com o Brasil que Israel é um parceiro do Mercosul desde 2007. A gente tem um tratado com Israel. E o Mercosul, o Brasil é líder do Mercosul. Então, é uma situação muito complicada. O Brasil também defende a solução de 2 estados. É uma escolha histórica da diplomacia brasileira que vem lá de 1947, lá da diplomacia do Oswaldo Aranha. Então, se o presidente Lula pedisse desculpa ou esclarecesse essa situação, seria considerado, sim, um ato de grandeza do presidente. Mas, ao mesmo tempo, haveria um recuo na questão da defesa dos palestinos, porque ele ficaria com menos possibilidade de falar. Ou não, poderia ser um pedido de desculpas muito bem elaborado, dizendo que se dirige apenas ao Netanyahu. Mas veja, Elisa, mesmo que o pedido de desculpas fosse esse, que é a versão atual do governo, olha, a crítica é só ao primeiro-ministro. Mesmo assim, o Netanyahu não vai ceder, porque comparar o que Israel faz agora com o Holocausto é comparar o Netanyahu com o Hitler.
né? Quem ordenou o Holocausto? O Hitler. Então, é muito complicada a situação, né? E é claro que toda essa análise foi feita pela diplomacia brasileira. Então, a estratégia parece ser aguardar que o Netanyahu caia. Muito bem, conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Muito obrigada, professor, de verdade, pela gentileza da entrevista.